Coisa linda. Quem é o Pai? É Deus. Quem é o Filho? Jesus. Jesus, ele estava falando. Ele está falando com você nessa noite, criança. Que se você honrar, se você estiver com Jesus, o Pai dele te honrará. Ó, se você estiver com Jesus, se você estiver com ele, né? Você será o quê? Abençoado. Você será o quê? Honrado. Ó, que maravilha. Que coisa linda. Quando você serve a Jesus, quando você está na presença de Jesus, você automaticamente é honrado pelo Pai. Aleluia. Glória a Deus. E aí eu estava conversando com Jesus e disse: Jesus, me fala algo, me diz o que é que o Senhor quer falar nessa noite para as crianças. E aí eu estava mexendo lá nas minhas coisas, nos meus visuais, e Deus me deu uma história de uma ovelha chamada Topetuda. Uma ovelha chamada Topetuda. Topetuda? Dá para você ver aí que ela é diferente? O que é que você está vendo diferente nela? Quem está vendo qual é a ovelha que está diferente aí? Ó, ela tem um topete na cabeça, tá vendo? Ela é diferente. Ela se destaca no meio das outras ovelhas. Mas sabe qual é a maior diferença dessa ovelha? É que ela era desobediente. Ela era desobediente. Mas o que é que tem a ver com o tema? Não tem um bocado de motorista desobediente? Que a sinaleira está fechada, eles fazem o quê? Passa. Olha, não pode passar, mas eles acabam passando. Então essa ovelha, ela era desobediente. E ela estava lá com as outras, mas ela não estava gostando de ficar lá com as outras. Ela queria sair, ela queria ir para outro lugar, comer outros capins. Ela não queria ficar. E aí sabe o que foi que ela fez? Ela desapareceu. Aí o pastor foi contar as suas ovelhinhas no final da tarde para colocar ela para dentro do curral. E aí contou uma, contou duas, contou três, contou 4, 10, 30, 50, 99, faltou uma. E ele disse: cadê Topetuda que não está aqui, que não passou? Olha para isso. Olha quem estava lá, o lobo, chamando ela. Ó, o lobo estava chamando ela para ela sair do meio das outras ovelhas. Tu tá vendo o lobo? Tá vendo? Quem é esse? Ó, o lobo aqui escondido. E ele está escondido no meio do mato, Ele está escondido, ele estava chamando ela. E sabe quem é esse lobo? É quando aquela menina da escola vai: bora brincar disso? Você não pode brincar porque você é cristã. Mas você vai brincar. Não pode. A menina me bateu. Vou descontar. Não desconta. Fala para a própria mamãe, mas não desconta. Eu vi aquilo ali, vou pegar. É uma ovelha rebelde, teimosa, desobediente. E quem é desobediente não segue Jesus. Porque para seguir a Jesus tem que parar. E parar o que, tia? De pecar. Para você seguir a Jesus, você tem que parar de pecar. Aleluia. Porque é isso que quer dizer o sinal vermelho aqui para Jesus. Que você tem que parar de pecar. Você tem que parar para ouvir, prestar atenção
Mas tia, criança não peca, não, peca. Tem criança que mente, tem criança que fala palavrinha feia, tem criança que inventa história para papai, mas mamãe, e não é verdade a história. Aleluia, glória a Deus. Tem criança que pega a coisa do coleguinha na escola, também não pode pegar escondido, porque é roubo. Ó tia, só a caneta que eu peguei emprestada, você pediu? Não, então você pegou. Tá errado. Tá errado, né? Ah tia, eu pensava que era só se pegasse dinheiro. Pegar uma borracha não tinha problema não. Pegar uma borracha também é pecado, também é roubo. Sabia? Então não pode, tem que parar, olhar, prestar atenção ao que Jesus está dizendo e seguir a Jesus. Aleluia. E aquela ovelha, ó, ela foi. O lobo mau pegou aquela ovelha e levou. Mas aí, quem foi que apareceu? O pastor. Você está vendo? O pastor está correndo atrás do lobo. E tomou quem? Tomou a sua ovelha. Aleluia. Está vendo? A ovelha já foi pega pelo pastor, foi resgatada pelo pastor. E ela voltou para onde? Voltou para o aprisco. Ela voltou para o aprisco. Então aqui, quando você serve ao Senhor, quando você está na presença do Senhor, você obedece à voz do pastor. E quem é o pastor? É ele também. Cadê ele? Ele não está ali. Ali ele. Pergunta quem é o pastor apontado para ti. Então, ó, tem que obedecer ao pastor. E qual o outro pastor? Deus, né? Jesus. Jesus é o nosso pastor, né? Então, quando eu não obedeço, quando eu atravesso o sinal sem obedecer a sinaleira, quando eu atravesso o sinal, eu estou fazendo o quê? Pecando. Eu estou pecando. O pecado, ele nos traz consequências. É igual quando o carro passa na sinaleira avoado, a chegada na frente tem uma, como é o nome? Um quebra-mola e sobe, né assim? Eu já vi um bocado lá na rua fazendo isso. Pula o quebra-mola. E tá certo isso? E para você chegar no céu, você pode pular o quebra-mola? Não. Não pode pular o quebra-mola. Para chegar no céu tem que ir no caminho certo. Pular quebra-mola não pode. Parar, olhar e fazer o quê? E seguir a Jesus. Olha que coisa linda. Parar, olhar e seguir a Jesus. Ah, mas será que quando eu jogo Free Fire, como? Isso. Se eu jogo isso, eu estou no caminho certo? Não. Eu estou fazendo o quê? Pecando. Então eu tenho que parar de quê? Não pode botar a coleguinha, não. Que a coleguinha não vai jogar mais, não. Né? Né? Então, não pode jogar, porque se jogar, e aí tu joga? Graças a Deus que não, né? Então, não pode, porque senão vai estar atravessando o sinal. Mas também tem outra coisa aqui. Cadê? Meu Deus. Tem um negócio aqui que vocês gostam. Eu gosto. Tu gosta? Mas não pode, tem que parar. Ó, pare, ore e siga Jesus. Isso aqui pede que você siga a Jesus. E aí, pode?
Ninguém tem celular, né? E quem tem Instagram? Quem tem Instagram? Tu pega de tua mãe? Tá certo. Aleluia. Ó, tia, tem Instagram? Instagram é pecado? Não. A tia tem? Bonita, né? É. Mas foto sem roupa pode? Não. E pode entrar no banheiro e tirar uma foto e mandar pro coleguinha? Não. Postar? Não. E pode, na hora que está no culto, o pastor pregando, ou eu pregando. Graças a Deus, aqui não tem ninguém. Porque tem lugar que a tia chega para pregar e a criança está lá. Não é assim? E pode? Não. Tem que parar para ouvir a palavra de Deus. Não é pecado. Pecado é aquilo que a gente faz de errado e coloca no Instagram. Ô tia, e por que a senhora está falando sobre o Instagram? Porque essa semana teve uma criança de 8 anos, que ela postou fotos no Instagram. Uma pessoa, e não foi de lá de São Paulo, Rio de Janeiro, meu Deus, estou com medo de cair. Não foi de São Paulo, Rio de Janeiro, lugar longe não, foi de Birimbau. E um homem conversou com essa criança de 8 anos, como se fosse uma jovem, uma menina, uma jovem, e não era um homem. E ele pediu seu endereço, pediu fotos, pediu tudo, através do Instagram. Essa menina tem 8 anos, e essa menina já tem o seu próprio Instagram. Tem muitas mães que elas já fazem o Instagram de seus filhos, né? Eu conheço mães que as crianças têm 1 ano de idade e já tem Instagram. Tem 1 mês e já tem Instagram. Mas é preciso que tome cuidado, é preciso que pare, olhe e fique de alerta. Porque quando a gente está falando sobre os sinais de trânsito, os sinais é porque eu e você precisamos estar alerta com as nossas crianças. Aleluias. Glória a Deus. Porque está muito sério a coisa aí fora com as crianças. Então vocês, crianças, vocês precisam ter cuidado. Vocês precisam parar, olhar e vigiar e seguir a Jesus. E não seguir a mais nada, a mais ninguém. Ninguém que queira parar vocês na caminhada, parar vocês na escola, dizer que esse negócio de crente, por que ser crente? Por que você não pode cantar essa música? Por que você não pode dançar essa música? Não pode. Não pode de jeito nenhum. Está vindo aí, daqui uns dias, nós vamos ter uma festa. Qual é a festa? Não, tem antes do João. A Páscoa. E vocês sabem que na escola vai ensinar o quê? Que o coelho põe ovo. Mas se o ovo é da Páscoa e o coelho representa a Páscoa, qual é o significado? Como assim o coelho bota ovo? É o quê? Tu não sabe não? Não lembra mais. O coelho não bota ovo não, é sério. Ele é mamífero, né? Galinha que bota ovo. É a galinha que põe ovo, é. Deixa eu perguntar ali a ela se ela sabe. Ela. Tu sabe quem é o símbolo da Páscoa? É quem? Quem é o símbolo da Páscoa? Tu sabia? E por que vocês não responderam? Vocês disseram que era o coelho? Eu falei da
dizer assim, ó, o coelho da Páscoa. Aí você vai dizer o quê? Não é mentira, não. Você não vai dizer assim, não. Você vai dizer, olha, Pró, deixa eu falar um negócio para a senhora. Não é o coelho, não. É Jesus Cristo que morreu para nos salvar. Ele é que é o símbolo da Páscoa. É Jesus que é o símbolo da Páscoa. Ah, tia, mas eu quero o ovo da Páscoa. O que é o ovo da Páscoa? Vocês querem o ovo da Páscoa? Mas por quê? Não pode ser uma caixa de bombom, não? Só pode ser o ovo? Mas vocês vão comer depois. O ovo é o quê? É surpresa. Tá vendo? A gente precisa ensinar nossas crianças. Olha, quando eu não era crente, deixa eu falar um pouquinho. Quando eu não era crente, há uns 27 anos atrás, eu comprava o ovo da Páscoa. Eu mandava fazer, porque eu morava em Salvador, mandava fazer, botava sempre uma lembrança dentro do ovo da Páscoa, dependendo para quem eu dava o ovo. E eu achava que o ovo da Páscoa era porque era da Páscoa mesmo, era o ovo da Páscoa, era o significado, e eu era perdida nisso. Só que você quer que eu explique para você o que foi que aconteceu e vi o ovo da Páscoa, o coelho da Páscoa, foi para tirar o sentido da Páscoa. Porque o sentido da Páscoa é quando o povo saiu do Egito, quando Jesus libertou o povo do Egito. Aleluia. Então, para tirar o sentido da Páscoa, que o sentido da Páscoa é Jesus Cristo que foi imolado, foi morto e ressuscitou para nos dar vida. Aí colocaram um ovo e um coelho para tirar o sentido. Entendeu agora? Vocês agora entenderam? Aí, olha, se vocês quiserem o ovo, vocês vão fazer o seguinte: não joga fora, não. Come depois de passar a Páscoa. Você não tem paciência? E como é que vai seguir a Jesus se você não tem paciência? Ai, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês estão pensando que aqui também não tem adulto que não tem paciência de esperar para comer o ovo depois que passa a Páscoa? Tem ou não tem? E tem adulto que compra o ovo e dá para a criança e diz: toma aqui o teu ovo da Páscoa. E ainda diz que o ovo é da Páscoa. Aleluia. Como é que eu vou servir a Jesus desse jeito? Seguir a Jesus desse jeito? Se a Bíblia diz que é para eu parar, olhar, observar, ver que caminho eu devo andar e depois eu seguir. Se é para depois eu seguir, que é para eu não andar em caminhos tortuosos. Amém? Oh, Jesus. Se eu estou falando disso, é porque eu preciso falar sobre o pecado. E o pecado, ele traz morte. E morte eterna. Ô tia, mas o que é que tem? É uma coisinha só. É só um chocolatezinho. É só um ovinho. Não. E se você quando a gente faz a festa da Páscoa na igreja, a gente dá chocolate? Não. A gente dá o quê? Hein? Tem gente que dá doce, mas a gente... Aqui tu já deu o pão e o coisinha. Você não recebe o pãozinho?
Na escola. O pãozinho e o suco? Que representa o quê? O corpo e o sangue de Jesus. Não é assim? Então, o que é que a gente recebe na Páscoa? O pão e o vinho. Que o vinho significa o sangue, então é o suco de uva. Tá vendo? Então, tudo isso é você parar, olhar e seguir a Jesus. É isso que significa quando a gente vai parar, olhar. É a gente não fazer as coisas que o mundo faz. Porque eu e você somos diferentes. E vocês, crianças, são diferentes. Porque vocês são de Cristo. E criança de Cristo, ela é diferente. Na verdade, não é diferente, não. Segura aqui, tia. A senhora que vai segurar aqui. Pode ficar sentada, não tem problema não. Então, a gente está falando sobre o pecado. E o pecado, ele leva àquela morte feia, a morte eterna. Olha, o pecado, ele faz separação. O pecado faz com que a gente pare no meio do caminho. O pecado faz com que tenha um acidente no meio do caminho. O pecado faz com que eu seja imprudente. Não é isso? Então, mas eu quero te dizer uma coisa. Que quando você serve a Jesus, quando você segue direitinho, olha o que acontece. Você vai ter o quê? Uma vida eterna. É uma vida eterna. É o quê? Vai ficar onde? No lado mais alto? A tua casa? Que está lá no céu preparada? A minha também. Né? Está preparada a casa. Mas para isso eu preciso seguir a Jesus. E não parar na caminhada. Não parar na caminhada. Porque se eu parar na caminhada, eu não vou alcançar a vida eterna. Às vezes, por alguns deslizes, às vezes porque a gente dá uma brecada. Jesus, ninguém me falou o horário. Então me deixou na vontade, não me deixa assim não. Ah, meu horário? É mesmo, gente? Oh, meu Deus. Aí, Amém, glória a Deus. tá todo mundo tão quietinho. Vai, minha filha, vai continuar. Às vezes a gente dá uma brecada, né? O carro não dá uma brecada, perde o freio. Por quê? Por causa de irmão fulano, de irmão ciclano. Por causa de não sei quem. Não largue Jesus, não. Não saia do caminho por causa disso, não. Tome tento no volante. Segure o volante, que é Jesus Cristo. Que Ele vai te conduzir pelo caminho. Aleluia, glória a Deus. E você vai chegar lá até a salvação. Aleluia. Aleluia, mas é um caminho, hein? Primeiro você tem que deixar o pecado. Primeiro você tem que deixar o pecado. Porque se você continuar pecando, você vai ficar no meio do caminho. Mas tia, eu sou crente já veio para a igreja, mas continua mentindo. Tia, eu sou crente, mas continua com as palavras feias na boca. Tia, eu sou crente, mas eu estou guardando raiva, rancor daquela menina que me bateu lá na escola, daquele menino que me chutou na escola. E aí, tá onde? No meio do caminho. Tá com o carro, ó, brecado, no meio do caminho, precisando tomar uma
céu. Aleluia. Glória a Deus.